Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. Bem gente, e por falar em orquídea, eu estou aqui no meu humilde orquidário e mostrar para vocês essa beleza aqui. Vocês estão vendo essa linda catileia? Pois bem gente, o vídeo hoje não será sobre ela. Isso mesmo, não será sobre ela. Vamos lá então para o tema do vídeo. Pronto pessoal, aqui está o tema do vídeo, que será Cattleya labiata. Hoje vamos dar continuidade àquela série de vídeos sobre fenologia, sobre comportamento, desenvolvimento da planta, sempre focando no cultivo. E aqui hoje será aquele vídeo que muita gente estava pedindo sobre Cattleya labiata. Então, sem muita conversa, vamos ao que interessa, galera. Vamos lá. Pronto, pessoal. Como vocês podem ver aqui, essa é uma Cattleya labiata tipo. Tem uma outra ali semi-alba, que eu vou mostrar depois para vocês, mais para o final. Mas vou usar essa aqui como nosso material de estudo. Vamos lá então? Vocês notem que no início do vídeo eu mostrei aquela planta bonita, florida. Pois bem, aquela é a Cattleya varneri, que também já foi alvo de vídeos anteriores. E eu comecei com ela porque ela é uma planta muito boa para a gente comparar com a Cattleya labiata por serem muito parecidas entre si, inclusive até no vegetal. Só que uma grande diferença da varneri para a labiata é que, como vocês podem ver aqui, embora não seja uma planta totalmente arrumadinha, ela é muito mais organizada do que a varneri, que é mais desengonçada. Então ela já fica mais em pezinha, mesmo não sendo uma coisa unânime, né? Pode sair bulbos retorcidos, como vocês veem aqui, alguns mais tortinhos, mas também aqui foi por causa do replante. Ela tem um porte mais comportado. Isso já é um ponto que diferencia, que ajuda a diferenciar. Não é 100%, mas já ajuda a diferenciar a varneri. Outro ponto, gente, aqui que vocês podem ver, ó, é a coloração dos brotos novos. Geralmente a varneri, os brotos não são pigmentados, eles são verdes. E nas labiatas, com exceção, né, claro, das variedades de cor clara, cerulha, alba, albense, essas variedades de cor clarinha, as variedades escuras têm os brotos, as espatas fortemente pigmentadas, principalmente em condição de bastante luminosidade, que as folhas chegam a ficar arroxeadas. Então vocês podem ver aqui, ó, que essa é uma espata, ó, você vê a coloração dela. Na varneri já é branca, certo pessoal? Pois bem, outra característica que aqui não dá para ver, não vou ter como mostrar agora, mas elas costumam dar a espata dupla. Na varneri geralmente é só uma espata simples. Ela já está espatando aqui, mas as espatas estão simples, então ajuda a identificar. Ajuda sim, pessoal, só que não é também uma coisa 100%, que pode acontecer como pode não acontecer. Nesse caso aqui, as espatas estão simples, pode até vir ser que venha mais tarde, mas não está dupla ainda. Então, ajuda, mas não é 100%. Mas o que é mais importante, e é o que vai ser o foco principal do vídeo, é o enraizamento. Na varneri, vocês vão ver lá, o enraizamento é depois da floração. E na labiata, vocês podem ver, ó, espata floral, broto terminando de crescer, ó, ainda está amadurecendo, a palha está amadurecendo, e já tem, ó, enraizamento saindo. Olhem aqui, pessoal, já temos raízes saindo, certo? Tem mais aqui, ó, mais adiantado aqui já mostrar para vocês, ó, as raízes crescendo. No outro broto também já está começando a enraizar. Enfim, isso quer dizer o quê? Ela enraiza antes da floração. Então,
a gente tem que replantar a labiata antes dela florescer, não depois, porque depois ela não enraiza legal. Certo, pessoal? Mas então vamos agora ao comportamento de crescimento. Vamos à fenologia propriamente dita, certo? Vamos lá? Pronto, pessoal. Então vamos lá. Como é que a labiata se comporta? Como é que ela cresce, se desenvolve? Pois bem, geralmente por volta da primavera, lá para os meses de setembro, às vezes agosto, outubro, são os meses em que ela começa a emitir a sua brotação. Então, geralmente, lógico que isso pode ter variações dependendo do seu clima e tudo mais, do seu local, mas geralmente por volta desses meses, do início da primavera, final de inverno, início da primavera, ela começa a emitir os seus brotos que vão se desenvolvendo durante a primavera. E então, geralmente no final da primavera, geralmente início de dezembro, final de novembro, o broto já está quase completo, já emitiu sua espata, às vezes a espata dupla, e ele começa a emitir o seu enraizamento. Muitas vezes, esse enraizamento coincide com o enraizamento da Cattleya varneri. Isso se a gente for pensar em termos cronológicos, porque se for pensar na fisiologia, no comportamento, é completamente diferente. Por quê? A varneri está terminando a floração agora. A labiata ainda nem floresceu. A varneri acaba a floração e solta o seu enraizamento em seguida. A labiata enraiza agora e só vai florescer lá para janeiro, fevereiro ou até mais para março, abril. Então, ela enraiza antes da floração e a outra enraiza depois. Acaba coincidindo delas enraizarem ao mesmo tempo, só que em condições completamente diferentes, pessoal. Então vocês têm que ter isso bem em mente. Uma enraiza depois, a Cattleya varneri, e a outra enraiza antes de florescer, a Cattleya labiata. Aqui está bem claro isso, ó. Bulbo não floresceu e já está enraizando. Pois bem, final da primavera e início do verão, ela está enraizando. Então essa é a época certa para a gente estar replantando. Quando a gente replanta a labiata nessa época certa, geralmente a gente não perde a floração. E é o que aconteceu no caso dessa aqui. Vou até contar uma historinha, certo? Vamos lá? Pois bem, pessoal, nessa labiata aqui, eu a replantei ano passado, mais ou menos nessa época do ano, que é quando ela estava começando a enraizar. Só que, se vocês forem olhar como ela está agora, uma planta bem mais vigorosa, bonita, bem vigorosa mesmo, as espatas bonitas. Quando eu replantei ano passado, ela estava bem diferente, bem feia. O substrato estava completamente podre, o cachepô estava podre e ela só tinha raiz do lado de fora, que é o que sustentava ela viva. Mas a planta estava bem mais feia e tudo. Aí eu replantei, com um certo medo de perder a planta. Só que, como eu replantei na época certa, ela já estava começando a enraizar, botei substrato novo, de macadâmia, cachepô novo, tudo novo. Ela respondeu tão bem, ela começou a enraizar, ela espalhou as raízes rapidamente e, por incrível que pareça, pessoal, eu achei que ela não ia florescer. Pelo contrário, ela floresceu e até bem. Ela floresceu bem, a planta não desgastou, a planta ficou mais forte. Está fazendo agora um ano mais ou menos que eu replantei. Olha como é que ela está bem enraizada, enraizando mais. As raízes estão bem espalhadas. A planta está hidratada, está forte. Para vocês verem como é importante a gente estar de olho, prestar atenção na questão do enraizamento e replantar, tentar replantar na época certa. Nem sempre vai ser possível, mas quando possível a gente tem que tentar obedecer isso, porque facilita muito e estressa muito menos a planta. Certo, pessoal? E agora está aqui ela preparando para sua floração. Mas chega de historinha, vamos voltar ao que interessa, certo? Bem, continuando o seu comportamento, a sua fenologia, após ela enraizar agora nesse final de primavera e início de verão, o que acontece é o seguinte: ela
fica um pouco parada, ela dá uma paradinha enquanto suas raízes crescem. Pode vir um broto retardatário, né, atrasadinho, e que pode florescer até sem espata. Pode até acontecer isso, esse broto geralmente cresce muito rápido, mas não é comum, mas pode acontecer. E a sua floração geralmente acontece por volta de janeiro até março. Então ela pode variar entre janeiro até março. É muito comum, por exemplo, essa planta minha aqui florescer para meados de fevereiro. Ela geralmente floresce para meados de fevereiro, início de março. É o mês que ela costuma florescer. Então agora que ela vai enraizar e vai dar uma paradinha e só vai florescer lá para fevereiro e março. As espatas estão vazias ainda, bem firme. E é isso. Aí vem sua floração bonita, que é espetacular. Vou colocar aqui no vídeo para vocês verem a floração dela. Acompanhe aí. E depois, o que acontece depois? Elas, depois da floração, geralmente ficam num estado de, não é dormência, mas elas ficam meio paradas. As raízes continuam a se desenvolvendo, ocupando espaço no substrato, no vaso, no cachepô, mas ela não emite brotos, ou pode até emitir uma brotação temporão, que geralmente é menor do que os bulbos da época e não floresce, certo, pessoal? Mas reforça o enraizamento da planta também. E aí ela fica parada geralmente, né, de março, depois da floração, só vai emitir brotação realmente novamente no final do inverno, no início da primavera, e aí o ciclo se repete. Certo, pessoal? Então, condição de replantar. Geralmente o replante deve ser feito no final da primavera, que é quando os brotos estão grandes e soltando raízes novas, e isso é antes da floração. Sempre antes da floração. Condição de adubação. Adubação o ano inteiro com uma ligeira diminuição no inverno, mas não deve ser suspensa, porque as raízes continuam crescendo durante o ano inteiro. Ela não emite enraizamento novo, mas as raízes que já foram emitidas, elas continuam a se desenvolver durante outono e inverno, ocupando espaço no vaso. E ela continua realizando fotossíntese e nutrindo os bulbos. Então, a adubação deve ser mantida normalmente durante o ano inteiro, só com redução caso o tempo esteja muito frio, muito cinzento, muito chuvoso. Do contrário, adubação normal durante o ano inteiro, com reforço principalmente no período de brotação e enraizamento. Certo, pessoal? Quanto a clima, é uma catileia muito adaptável, né? Ela é de origem do Nordeste, principalmente Mata Atlântica ali, né? Do Nordeste, quase toda a faixa do Nordeste, e é uma planta muito cobiçada, muito cultivada e muito boa de cultivar. Ela se adapta a diversos climas, embora ela seja do Nordeste, ela se adapta muito bem no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Sudeste, locais de mais altitude, lógico, não sendo excessivamente frio, mas ela tem uma boa adaptabilidade, essa planta. Então, é a queridinha dos colecionadores também, certo, pessoal? E tem cada variedade espetacular, valendo a pena tê-la em sua coleção. E é uma planta bastante tranquila de cultivar, aguenta bem maus tratos, se recupera bem, então fica a dica de planta para se cultivar. E não é uma planta absurdamente cara. Certo, pessoal? O vídeo já está chegando no final e agora eu vou mostrar para você a outra labiata e vou terminar na Varneri para comparar o enraizamento com vocês. Então, aguentem aí que eu já volto. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó, a outra labiata. Vocês podem ver aqui, ó, essa aqui é uma semialba. Na semialba, o broto, ó, já não tem coloração. Então, ó, isso aí vocês já podem ver que isso também não é 100% a questão da coloração, porque variedades claras não tem essa pigmentação no broto. Aqui ele é branco, mas ele ainda não enraizou. Essa raiz aqui é de brotos anteriores.
ele ainda vai enraizar. E essa catileia aqui eu vou replantar. Ela tá pedindo replante, o substrato tá velho. Olhem aqui, ó. Esse enraizamento aqui dela é de bulbo antigo, que não floreou. Provavelmente isso aqui foi um bulbo temporão, que já enraizou e não vai florir. E o broto que vai florir tá crescendo agora. Certo? Essa planta vai ganhar um cachepô, porque ela é muito bonita e ela merece. E é isso. E aqui, para terminar o vídeo, a nossa Varneri. Vamos ver se eu chego nela. Aqui é apertadinho, então tem que andar um pouquinho. Para vocês terminarem aqui a floração da Varneri. Na sua época de vida. Vocês podem ver a planta bem parecida. A folha um pouco mais achatada, mais larga. Planta desengonçada. E ó, vocês podem ver aqui, ó, a canela preta, ó, a palha preta, enegrecida, que já está ficando marrom. E ainda nada de raiz, ó. Não tem nada de raiz. Nada, absolutamente nada de raiz, pessoal. E está florindo, já está começando a chegar no seu final a floração e nada de enraizamento. Essa floração, esse enraizamento só vai acontecer depois dessa floração. Então, quando ela começar a enraizar, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês e comparando com a labiata. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar. E só terminando que tanto a Varneri quanto a labiata são catileias unifoliadas, de apenas uma folha por bulbo. Então é isso. Espero que tenham gostado, galera. E se sim, deem aquele joinha no vídeo e até a próxima, pessoal, com mais dicas de cultivo de orquídeas e outras plantas, em plantas sem mistério e orquídeas sem mistério. Fui, galera!